A Moody's acaba de rebaixar a nota dos Estados Unidos, a maior potência do mundo. Será que a maior potência do mundo vai quebrar? Estados Unidos vai quebrar, Lucão? Fala pra mim. Esperamos que não, né, Marcelo? Vamos falar um pouco mais sobre isso hoje? Bora! Não é novidade, né, Lucas? Hoje a gente vai tentar fazer um vídeo rápido aqui pra você. De atualização apenas da última notícia, né, Marcelo? Isso. E falar um pouco como impacta o teu bolso, né? Como que a gente acha que deve ser digerido essa notícia por você que é investidor de que será que os Estados Unidos vai quebrar? O que é esse rebaixamento? O Lucas vai contar alguns outros casos aqui que a gente teve na história. Então isso já aconteceu antes, dando um spoiler. E o Lucas vai abordar aqui caso a caso. Será que o cenário mudou, né? Do primeiro caso de rebaixamento para hoje? Como que então os investidores profissionais conseguem enxergar esse momento da economia? Perfeito. Mas antes, o que o investidor precisa fazer? Vamos lá, ó. Deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal para receber mais conteúdos como esse e compartilha com quem também gosta de estar sempre bem informado e aprender sobre investimentos e mercados. Bom, é óbvio, você deve ter visto N vídeos aí falando sobre esse rebaixamento da nota aqui nos Estados Unidos. Acho que o que ninguém trouxe é de uma forma simples, um palavreado simples, o que aconteceu antes, o que mudou de lá para cá, ou se não mudou nada, quem vai falar aqui é o Lucão. Então começa aí, Lucão, tô vendo aqui tua cola, tô de olho na colinha dele aqui, ó. Sempre tem, né? Uma colinha só com os bullet points, né, Marcelo? Pra gente não se perder. Então eu já comecei a ver um número 2011 ali, o que é isso aí, Lucão? Pois é. Então assim, como você mesmo disse, né, Marcelo? Esse rebaixamento, primeiro de tudo a gente tem que entender o que são essas agências de classificação de rating, que nada mais é do que a nota da avaliação de crédito que serve para países, empresas, né, bancos. Então, essas notas de crédito, elas são muito usadas no mercado financeiro. Quero investir em uma dívida soberana, ou seja, emprestar dinheiro para um governo. Eu quero saber se ele tem uma boa nota de avaliação de crédito ou uma nota ruim, para eu saber se eu preciso investir com juros mais alto, quando você tem um risco maior, ou juros mais baixos. É quase um concurso de beleza, né, Lucas? Exatamente. Você vai tirar uma foto ali do país, tentar projetar qual que é o filme depois daquela foto, se você tem perspectivas boas ou não, até porque, como a gente está falando aqui, né, são agências classificadoras do risco de crédito. Então, sempre com o objetivo de entender se emprestar dinheiro para aquele país ou instituição é algo seguro de ser feito ou não. Esse é o objetivo das agências. E nós temos três principais. É como se a gente tivesse 3 grandes eventos de concurso de beleza. Exatamente. Cada uma das agências tem o seu processo de avaliação, até por isso que elas não têm uma data onde todas precisam dar uma opinião. Não, elas estão fazendo o trabalho de avaliação constante dos ativos, né, dos países e empresas, e quando elas acham que é necessário, fazem alguma atualização da nota de crédito. Então, nós tivemos, na semana passada, a Moody's, que é uma das 3 grandes empresas de avaliação de crédito, as outras 2 são a Fitch e a S&P, né, Standard & Poor's, que fazem essa análise do crédito. Então, vamos lá. A Moody's alterou de AAA, que é a melhor nota de crédito que um país ou empresa pode ter, que é a mais top de todas. Ela rebaixou de AAA para AA1. É assim que a Moody's classifica, tá? Que é logo um nível abaixo. Exatamente, está ali na segunda posição em qualidade de crédito. E destacou para nós, né? Para nós que eu digo, para o mercado, para todos os agentes e profissionais de mercado, 3 principais motivos. Crescimento insustentável da dívida pública americana, aumento do pagamento de juros pelo Tesouro Americano e uma disfunção política persistente. Então, a gente vai ver até que isso casa muito com as outras agências também, nos últimos anos, deram uma opinião relativamente parecida. Então, aqui a gente tem um cenário, pessoal, que a gente fala bastante, né? Os Estados Unidos, eles vêm gastando muito, a máquina pública americana ela é muito cara, a máquina militar, a máquina de auxílios, por aí vai, Previdência. Previdência, bom ponto. Então, Medicare, Medicaid, tudo isso acaba tendo o Social Security. O país é outro, né, pessoal? Parece que ele tá falando do Brasil, mas não, né? Ele tá falando de dívida crescente, juros com dívida, previdência, gastos aí com Medicare. E lá eles nem precisam ter os gastos que a gente tem com infraestrutura, né, Lucas? Exatamente. Mas enfim.
E assim, né, até entendendo que vai linkar com as outras agências também, com a opinião das outras agências, principalmente depois de 2008, que teve a grande crise financeira, os países, né, e os Estados Unidos teve um papel muito importante, até porque a crise foi, de certa maneira, gestada ali no mercado financeiro americano, né, a crise dos subprimes. Os Estados Unidos teve uma grande injeção de liquidez, né, comprando bancos, ajudando na fusão, dando liquidez para o mercado, ou seja, injetando dinheiro no mercado para não ter nenhum tipo de colapso, e isso fez com que a dívida pública americana venha sendo cada vez mais crescente nos últimos, podemos falar, nas últimas décadas já, né, de 2008 para cá. Após a pandemia, isso se intensificou bastante, que os Estados Unidos teve uma nova rodada de injeção de dinheiro na economia, nos mercados, e com isso, a dívida pública, e agora que o juros está mais alto, ela vem sendo mais alta e os juros pagos em proporção do PIB também vem sendo mais alto. Então, Lucas, pode falar. Cortando aqui com todo carinho. Cara, é preocupante, né? Porque para quem não conhece, né, e para quem não tem a visão do todo, do que já aconteceu no passado, do que você vai trazer aqui, a pergunta mais fácil da gente receber até dos nossos investidores, você já deve ter recebido essa pergunta em algum momento. Cara, pô, tá muito arriscado de eu investir agora, né? O que eu faço com o meu dinheiro? Pô, devo comprar dólar? Não devo comprar dólar? A gente fala tanto de dolarização, e né, Marcelo? ouro, enfim, puxa um pouco para investimentos, né? Uhum. O que mudou no mundo dos investimentos? E se as pessoas deveriam tomar um caminho diferente depois desse rebaixamento? Ou, de novo, daí você volta lá atrás e começa a explicar o porquê que é um movimento que já acontece, que não tem... No final das contas, chegando no final do vídeo, não tem muita novidade, tá, pessoal, no que está acontecendo. Só que vamos ouvir do Lucas se a gente deve ter medo de investir ou não. Tá. Né? Eu acho que a sua resposta já está no meu spoiler aqui, né? Porque não tem muita novidade. Não, mas vamos detalhar isso para o nosso E não tem muita novidade, assustado a gente não parece, né? Não, nem um pouco. Porque assim, pô, alguma coisa mudou. Claro que a gente tem algumas questões pontuais que vêm mudando no mundo. Por exemplo, a própria guerra da Ucrânia, o tipo de sanção que os Estados Unidos usou ali, né, financeira, né, que o mundo financeiro usou contra a Rússia, de retirada do SWIFT, congelamento das reservas internacionais da Rússia, isso acaba sendo um tipo de arma que é um problema, sim, quando você olha no longo prazo. Tirando alguns pontos que são exceção, como, por exemplo, esse caso da Rússia, o mundo continua precificando tudo em dólar, o título do Tesouro Americano continua sendo reserva de valor global para todas as instituições globais, sejam elas financeiras ou não. Então aqui a gente pode dar um exemplo, né? Uma empresa que de vez em quando a gente fala, né? Que tem aqui na nossa cidade, a JBS, uma empresa global, tem atuação forte nos Estados Unidos. Você acha que o principal caixa da JBS e outras empresas globais está no Tesouro Selic apenas, ou ele tem um baita de um caixa em Tesouro Americano para ter ali a renda fixa dele em dólar? Então, o mundo financeiro continua usando o dólar e o título do Tesouro Americano de maneira muito abundante e diária. E isso eu não acho que vai mudar. De certa forma, o dólar e os Estados Unidos continuam sendo a barra, né, do mundo. Assim, com certeza. Pô, acho que você vai destacar em qualquer outro momento aí que as agências veem um pouco mais de risco nos Estados Unidos do que as agências, tá? Do que em outros ativos livres de risco. Sei lá, títulos da dívida da Alemanha, franco suíço, Japão. Mas o que acontece na prática, né, Lucas? O que parece pelo que você acabou de falar, os Estados Unidos ele eleva a barra. Tá? É a maior economia do mundo, é o maior mercado de capitais do mundo, é a moeda de conta de todos os ativos do mundo. Então, assim, essa estrutura, ela não mudou. E ela não deve mudar tão cedo. Por mais que exista esse questionamento geopolítico, não tem uma super fuga de capital dos Estados Unidos porque caiu esse rate ou porque a dívida dele está subindo. Não, isso aí já é algo que acontece faz tempo. Sim. Lógico, né? Essa questão de avaliação de crédito, como eu disse no início, muda um pouquinho a perspectiva de quanto que eu preciso exigir de juros para fazer uma aplicação. A gente viu o mercado subindo os juros futuro americano em 0,5%, estava 4,10, 4,15, foi para 4,5%. Beleza, colocou isso no preço e vida que segue. Não tem nenhum problema estrutural acontecendo. É uma precificação de mercado. Então, uma agência de avaliação de risco de mercado deu sua nota, o mercado ajusta o preço
e vida que segue. E até assim, né? O que a gente tem de alternativa? Os Estados Unidos tem mais risco e estamos perto de uma crise. O que a gente tem de alternativa? Mais risco do que o próprio Estados Unidos, né? Então, ela está, além de tudo, comparando com ela mesmo e com um ou outro par global, que é Franco-Suíço, Alemanha, Reino Unido. É isso. Não está comparando com o Brasil. E são lotes mais limitados. Né? Então, no final das contas, se a gente tem risco, todo mundo vai continuar correndo para o dólar, para os títulos da dívida americano. Ativos que a gente teria de alternativa para isso é o tal do ouro. Né? Então, assim, os Estados Unidos tem mais risco? Tem mais risco. Só que todos os outros governos, outros títulos de dívida, outras taxas de juros pelo mundo estão subindo. Isso quer dizer que também investidores estão pedindo mais prêmio para investir nesses outros países também. Sim. O próprio Japão, né? Sim, é um exemplo forte. Sim. Baita exemplo, na verdade. Um caso ali a ser estudado pelos próximos anos, né? A taxa de juros lá vem subindo bastante. Então será que a Moody's vai rebaixar a nota do Japão já, hein, Lucas? Não sei. Talvez. Não temos essa informação. Talvez. Assim, seria o mais lógico, né, Lucas? Em algum momento rebaixar outros países que estão estruturalmente subindo taxa de juros que eram anteriormente livres de risco. Alta, né? Com dívida alta, com gastos com juros aumentando, dívida PIB aumentando. Investidores, em geral, no final das contas, investidores pedindo mais prêmio para investir no teu país. Sim. Então, assim, né, trazendo uma perspectiva comparativa. Quando a gente fala, né, agora os Estados Unidos está com uma avaliação de risco maior do que estava antes, né, baixou um degrau. O Brasil está alguns degraus abaixo dos Estados Unidos. Então, assim, quando a gente fala, mas será que eu deveria me preocupar? Peraí, primeira coisa, eu usei esse exemplo recentemente com um cliente, né, vou fazer uma viagem daqui para São Paulo. Você pode ter problemas no meio do caminho, mas o que é mais seguro? Você pegar não vou falar nenhuma marca específica, mas um carrinho velho, 1.0, direção dura, sem ar-condicionado, ou um carro novo, premium, ar-condicionado, motor 2.0 turbo, qual que você vai fazer uma viagem mais segura? Sem falar marca, aquele carro que era da firma, que tem mais de 100 carros, que entra nele, você prefere viajar nele ou numa Defender, né, Lucas? Então, o Brasil é o carrinho velho. O Brasil é o carrinho velho, direção dura. A gente tem uma nota de crédito muitos degraus abaixo dos Estados Unidos. A gente não é considerado um país grau de investimento. Então, dentro da avaliação das agências de crédito, você tem lá o grupo dos, falando o termo que o mercado usa, high grade, que são os graus de investimento. Estados Unidos, Japão, União Europeia, enfim, por aí vai. Então, esses são considerados bons pagadores, países seguros, pode investir com tranquilidade. Estados Unidos está lá no topo. Então, baixou de AAA para AA+. Beleza, mas está lá no topo dessa pirâmide. E o Brasil está abaixo do que é considerado um grau de investimento. Alguns degraus abaixo do mínimo para ser considerado primeira série aqui, né? Série A do campeonato. Então, a gente está lá na Série B e não estamos nem na zona de classificação para a Série A. Estamos lá embaixo. Então, assim, nos seus investimentos, olhando para qual é o mercado mais líquido, mercado com mais oportunidade de investimentos, mercado onde o mundo usa como grande caixa do planeta, que é o mercado americano. Faz mais sentido para você dolarizar os seus investimentos e usar o mercado americano como ferramenta até de diversificar em outros mercados, ou ficar 100% no Brasil? Ou ficar com medo de investir lá fora, né? Exatamente. É isso, acho que meus 2 dedos de prosa era esse, Marcelo. Tá bom. É que assim, acho a gente que não falou das outras, né? Eu até trouxe aqui, mas aqui em 2011... prometemos, vamos falar aqui, vai. Em 2011, a S&P... Então não é novidade esse rebaixamento, já aconteceu no passado e os motivos são bem parecidos. Exato. Cita aí, Lucão. 2011, então teve a crise de 2008, 2011 a S&P fez o rebaixamento de AAA para AA+. Motivos: brigas partidárias naquela época lá nos Estados Unidos, falta de um plano fiscal crível e uma projeção de endividamento crescente. Vimos que eles estavam certos, porque de 2011 até hoje segue a mesma toada. A Fitch em 2013, que é outra 2023, perdão. Que é outra grande agência de avaliação, também fez o rebaixamento de AAA para AA+, colocou deterioração fiscal esperada como um dos motivos, a governança dos Estados Unidos como um dos motivos e a dívida alta crescente. Então aqui a gente vê que
elas estão na mesma página em momentos diferentes. Mas, Lucas, lá não é o país mais seguro do mundo, juridicamente. Quando ele fala governança, aqui até fazendo parênteses, ele quer dizer mais assim, o que é governança? O Congresso, aqui no nosso português aqui, o Congresso, ele está passando as reformas que são importantes para o país. No caso deles aqui, o Congresso lá dos Estados Unidos, o Senado, né, enfim, o que eles têm lá, eles estão votando maneiras, estudando maneiras de segurar o crescimento da dívida? Sim. Não. Isso mostra a falta de governança. Então, tipo assim, eu e o Lucas somos o diretor aqui da Trackzin, e a Trackzin está no vermelho, e o Lucas a gente vai deixando a Trackzin correndo no vermelho. Isso é uma falta de governança que eles acabam citando ali, né? Então, Mas lembrando, né? Estados Unidos, por todos esses privilégios de ter a moeda de reserva global e ser o mercado mais importante, acho que eles vão ter um tempo ali para se estruturar e, de verdade, eu não acredito que a gente vai ver nenhum grande problema de grande escala no bolso dos nossos investidores aqui, tá? É o que o pessoal fala, né, Lucas? O principal lastro do dólar acaba sendo o poderio militar deles. Também, e opinião agora, pessoal, eu acredito que a saída, tá, dos gastos dos Estados Unidos, tem o DOGE lá, eles precisam enxugar o que eles gastam internamente, só que eles não vão conseguir enxugar gastos com militarismo. Então, eles são quem protege o mundo desse negócio que chama Rússia e China, aí, que ninguém sabe o que os caras querem fazer. Eles têm uma cultura imperialista, tanto a Rússia quanto a China, tá? São dois países comunistas, então, não sei nem se isso abaixa aqui nosso alcance do vídeo, ou fazer o quê? Temos que ser transparente, né? Então, os Estados Unidos vai começar a cobrar militarismo. Então, o que a gente teve agora essa semana, o anúncio do Golden Dome, né? Que é a réplica, na verdade não, é a versão atualizada do Iron Dome lá de Israel. Versão 40 vezes maior. Ou 400, agora tá na dúvida se é 40 ou 400. E o Trump tava tentando namorar o Canadá, falando, pô, Canadá é Estados Unidos, e os canadenses, não, aqui ninguém é Estados Unidos não, aqui vocês saem fora. O que aconteceu? Trump anunciou o Golden Dome e o Canadá quer participar. Então, assim, a gente não é os Estados Unidos, mas a gente vai colaborar com todo esse militarismo de alguma maneira. É um projeto... tudo bem, então aumenta teu gasto militar de 0,8% do PIB para 2%. Ou paga uma parte do Golden Dome aqui, porque na verdade já ia proteger ali. Agora você só vai pagar. Então é isso. E de alguma maneira eles vão fazer trocas desse tipo. E isso que você está falando, né? Usou o Canadá como exemplo, mas os países querem ter um ponto de apoio seguro, militar inclusive. E isso reforça as ações econômicas em conjunto, né? Então, esse tem sido a ideia, né, dos Estados Unidos como líder global, vem sendo assim desde a Segunda Guerra Mundial. Pode mudar em algum momento? Esfriou com a globalização. Empresas indo para a Rússia, empresa americana indo para a Rússia, para a China, produzindo na China. Não, ele falou assim, não, peraí, vamos fazer um diferente. Então, desglobalização. Quem é meu amigo, pô, eu vou acabar com a guerra na Ucrânia, mas eu vou explorar esses metais aí que vocês têm, preciosos, né, em alguma maneira, e vou ganhar com isso. Então, estou entregando uma proteção para a Ucrânia de certa forma, ou acabando com a guerra, e para acabar com a guerra eu quero explorar economicamente esse negócio aqui. E aqui a gente não está entrando no ponto se está certo ou errado, mas sim como que isso deve repercutir no dólar e nos seus investimentos quando a gente pensa em dolarização e títulos de tesouro americano, por exemplo. Né? Então são relações certas entre os países, não estamos discutindo isso, estamos discutindo, será que os Estados Unidos vai continuar forte? Na nossa opinião, vai. É isso aí. Então, para você que chegou até aqui e gostou da transparência que a gente fala e traz a nossa opinião pessoal algumas vezes também. Se você chegou até aqui e você não fizer isso aqui, ó, dedão para cima, inscrever no canal, ativar o sininho, e compartilhar com pelo menos 2 pessoas aí, você nunca mais vai dolarizar nada na tua carteira de investimento. É isso aí, Lucão? É isso. Obrigado, abraço, viu? Então, otimize seus investimentos e pé no chão, põe a bola no campo que tá tudo certo. Vamos seguir o jogo, fale com os profissionais que têm a tranquilidade de analisar o cenário e o teu portfólio
antes de te vender susto ou qualquer coisa do tipo, né? Vamos fazer uma grande movimentação. Não, calma. Fale sempre com profissionais que tenham esse pé no chão e a clareza de analisar o cenário e o teu perfil também. Completou muito bem. Eu ia completar, mas vou acabar aqui. Tá bom, valeu. Um abraço, pessoal.